Oi, alunos, tudo bom? Bom dia, boa noite. Estou aqui gravando uma aula para vocês de microbiologia. Nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos nesse bimestre, que nós falamos, né, de todos os micro-organismos. Essa revisão já vai servir para vocês, para quando a gente voltar, para que vocês estudem para a prova. Tá? Porque a partir da semana que vem nós vamos começar com conteúdo novo, nós vamos começar a estudar a imunologia. Importante a gente estudar a imunologia neste momento para a gente compreender, né, tudo o que está acontecendo, o que acontece com uma pessoa, né, logo quando ela tem o contato com micro-organismos. Então, nós estudamos os micros, os micro-organismos, vamos fazer uma revisão agora, né, da estrutura, por que que eles causam, né, doenças, por que que eles são patogênicos, e aí depois a gente entende o sistema de defesa do nosso corpo. Eu quero mandar um abraço especial para os alunos que estão na linha de frente, que estão trabalhando, tá? Que vocês tenham todos os cuidados de higiene que nós aprendemos durante a nossa aula, né? Principalmente com a lavagem das mãos. E eu peço uma proteção especial para vocês, tá? E lembrem das nossas aulas. Eu espero que a Giovaninha que fica do lado de vocês aí continue falando, lava a mão, lava a mão. Mas, gente, vamos começar então a nossa revisão, né? Os micro-organismos são classificados como as bactérias, que nós estudamos bastante, né? Os fungos, que são causadores das micoses, e entram também a levedura e os mofos. Os protozoários, né, que tem uma fase microscópica, que é bem estudado na parasitologia. As algas e os vírus. Os vírus é o que mais tem sido comentado nesses últimos dias na televisão. Então, quem tinha esquecido aí a estrutura do vírus, né, já deve ter relembrado. Lembrando que o vírus ele é considerado um micro-organismo acelular, né? Ele, na verdade, tem ali um dilema se ele é um organismo vivo ou não, porque ele não tem estrutura celular. O vírus ele não tem mitocôndria, ele não tem organelo, né? Ele não tem um retículo endoplasmático. Então, o vírus, ele, no ambiente, ele é sem metabolismo. Ele passa a ter metabolismo a partir do momento em que ele consegue entrar em sua célula hospedeira. E lembrando que o vírus ele é muito específico para a célula hospedeira. De modo geral, nós temos vírus para cada grupo, para cada espécie. É muito difícil ter essa passagem de um vírus de uma espécie para outra, mas quando esse vírus sofre uma mutação, né, lembra que as mutações são aleatórias, quando o vírus sofre uma mutação, ele adquire a capacidade de interagir com receptores celulares, com as proteínas, né, da membrana plasmática de células de outros animais, e ele consegue, então, se tornar parasita daquela célula. Eu mandei um texto do livro para vocês de microbiologia, que vocês vão encontrar na biblioteca online, para a gente entender, relembrar um pouquinho mais essa parte dos vírus. Bom, nós vimos, né, que os micro-organismos, eles causam doenças, infecções, alguns vão deteriorar os alimentos, o pessoal da nutrição, a gente falou bastante disso. Tá? Os micro-organismos que causam doenças são considerados micro-organismos patogênicos, tá? A gente encontra micro-organismo em todas as regiões do planeta, lembram lá, nós já vimos que tem micro-organismos que suportam temperaturas elevadas, micro-organismos que vivem em regiões que têm a concentração de sal muito elevada, né? Os micro-organismos patogênicos são aqueles micro-organismos que causam doenças, tá? E lembrando, mesmo os micro-organismos que não são considerados patogênicos, eles podem causar doenças em pessoas imunodeprimidas, pessoas que estão com a imunidade comprometida, tá? Então, isso também é muito importante para quem trabalha na área da saúde. Importante de fazer sempre a asepsia, né? Os micro-organismos, eles não tinham, né, não existia relação que o micro-organismo causava doença até bem pouco tempo, né? Os micro-organismos eram uma incógnita, lembra que a gente comentou em sala de aula que as doenças eram consideradas maldição divina,
né? Até que se descobriu o primeiro micro-organismo e foi feita essa relação que o micro-organismo poderia causar doenças nos seres humanos. Teve um experimento que foi muito importante, que foi o experimento de Louis Pasteur, tá? Nesse momento, esse experimento auxiliou a descoberta relacionar os micro-organismos com as doenças. Então, o que Pasteur fez? Pasteur pegou um caldo nutritivo, colocou em um balão de vidro, ferveu, tá? E aí, daí vem o termo da pasteurização. Quando Pasteur fervia esse caldo e deixava o balão aqui, ó, livre, em contato com o ar, logo esse caldo nutritivo ele contaminava. Então, vinha micro-organismos do ar e começava a crescer nesse caldo nutritivo. Quando o Pasteur fazia o mesmo procedimento de colocar um caldo nutritivo num balão de vidro, ferver esse caldo nutritivo e ele aquecer o vidro aqui, ó, e fez um gargalo em forma com uma curvatura, essa curvatura fazia de certa forma, fazia um impedimento mecânico para que os micro-organismos não chegassem até esse caldo nutritivo. Então, os micro-organismos ficavam retidos aqui, ó. E não havia contaminação, então, desse caldo nutritivo. A partir do momento que Pasteur quebrou o gargalo, que permitiu o contato direto do ar com o caldo nutritivo, passa a ter crescimento de micro-organismos. Então, o que o Pasteur mostrou com esse experimento? Que os micro-organismos vinham do ar e faziam a contaminação, né? Permitia, então, esse crescimento. Esse experimento de Pasteur, ele é o que é da onde derivou o termo de pasteurização dos alimentos, né? Em 1840, né, o médico Lister, ele observou que quando ele fazia a lavagem das mãos de um paciente para outro, reduzia infecções em crianças recém-nascidas. Então, olha só, né? Recentemente, em 1840, não havia esse hábito de higiene com as mãos, de lavar as mãos. Porque até então eles não sabiam da relação que micro-organismos causavam doenças. Então, não tinha esses hábitos de higiene. Mas o médico Lister, né? Lembra um pouco aí o Listerine. O médico Lister, ele observou que quando ele tinha esse hábito de higiene, de lavagem com as mãos, diminuía já a infecção. Lister começou a usar fenol em feridas, né? O fenol ele não é mais indicado porque ele é muito tóxico, mas é claro que naquele momento reduzia bastante a infecção. E foi só em 1876 que Koch, né, ele conseguiu comprovar que uma bactéria causava uma infecção pulmonar, que até hoje é conhecido como bacilo de Koch. Então, 1876 é muito recente. Então, a primeira evidência de que um micro-organismo causava doença veio só em 1876. Com isso, também começou a surgir a primeira vacina, né, da varíola bovina e da varíola humana. Eu tinha comentado com vocês que um médico observou que uma moça que tinha contato com vacas, né, ela estava imune à varíola humana. E aí ele percebeu que o que aquela menina tinha? Por que a relação dela, o contato com a vaca, fez com que ela tivesse se tornado imune à varíola humana? E ele percebeu que ela havia pego a varíola bovina e ela ter tido contato com a varíola bovina fazia com que ela não pudesse ter, né, com que ela não pegasse mais a varíola humana. E daí surgiu o primeiro termo de vacinação, porque as pessoas eram imunizadas, não existia esse termo, mas as pessoas eram vacinadas, né, com a varíola bovina, elas tinham manifestações clínicas mais leves da varíola e elas ficavam imunizadas para a varíola humana. Nomenclatura, né, como que se escreve, os tipos de micro-organismos, depois a gente vai rever isso, mas nós temos ali os micro-organismos com a forma de cocos, que são essas esferas, tá? Micro-organismos que são os bacilos, que é em forma de bastão, o espirilo, tá? Que parece um saca-rolha, e micro-organismos que têm a forma de vibrião, né? Que é como se fosse o formato ali de uma vírgula.
Fazendo uma revisão aqui geral das bactérias, né? São micro-organismos envoltos, né, por uma membrana plasmática, uma parede celular e algumas bactérias têm a cápsula, o tipo de divisão, de reprodução, é fissão binária simples. Os fungos também possuem parede celular de quitina, vão formar os bolores, reprodução sexuada e assexuada. Os protozoários a gente vai passar, os vírus, que eu já comentei, né, que são acelulares, por isso eles são parasitas obrigatórios, são parasitas intracelulares obrigatórios, são bem menores que os demais micro-organismos, por isso que quando foi descoberto, né, quando sabia que existia algum micro-organismo que causava doença, que o primeiro pesquisador foi tentar filtrar, o vírus não ficou retido na malha que ele usava para filtrar bactéria. O vírus passou e ainda tinha capacidade de contaminação. Os vírus são formados por proteína, uma cápsula de proteína, e dentro tem uma molécula de DNA ou de RNA. Né? E às vezes eles podem ter, então, além das proteínas, um envelope lipídico também. A descoberta da penicilina, né, que foi o nosso primeiro antibiótico, foi ao acaso quando Alexandre percebeu que as bactérias não cresciam perto de um micro-organismo, de um fungo específico chamado penicillium. E aí ele conseguiu extrair, então, a penicilina desse fungo, né, que é o composto que o fungo produz, e aí ele conseguiu isolar esse composto e usar como medicamento. Vamos então para o nosso segundo slide. Bom, aqui a gente já está na aula 2, eu tenho mais 4 minutinhos só de gravação, mas a gente vai começar, tá? O tamanho das bactérias, então tem de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro, são bem pequenininhas. As formas das bactérias, né? Elas têm a forma de cocos, que são esferas, tá? Podem ficar unidas na forma de streptococcus, que são as correntinhas. Deixa eu... Aqui, ó. Podem ficar na forma de streptococcus, de diplococcus quando estão em duas, os cocos encapsulados, e estafilococcus, que é o cachinho de uva, e tétrade. Nós temos os bacilos, tá? Que o primeiro micro-organismo que foi descoberto e relacionado com doença é o bacilo de Koch. E a gente pode ver também uma organização de diplobacilos, que são 2 bacilos unidos. Streptobacilo, a correntinha aqui, ó, de bacilos, e um bacilo, que é o cocobacilo, que ele tem uma forma mais ovalada. Então, as formas de agrupamento dos bacilos. Os espirilos, tá? Que vão ter essa forma, né, de saca-rolha, e vibrião, que tem a forma ali de um bastão curvadinho, parecendo uma vírgula, tá? Existem bactérias que são pleomórficas, que são bactérias que elas vão alterar a forma dela de modo da temperatura ou do pH, mas isso é uma condição genética, a gente comentou em aula, né? A maioria das bactérias são monomórficas, elas têm apenas um formato, e esse formato é uma condição genética. Então, bactérias que são do tipo Coccus, elas vão ser sempre do tipo Coccus. Bactérias que se organizam na estrutura de bacilo, na forma de bacilo, elas vão ser sempre na forma de bacilo. As bactérias que são pleomórficas vão ter a característica de serem pleomórficas e de terem essas formas que podem se alterar de acordo com o ambiente. Agora a gente vai começar a estudar estruturas externas da parede celular e isso eu vou deixar para os próximos 15 minutos de aula. Até logo!